achei que já tinha visto de tudo dentro da Igreja Católica. Escândalos financeiros, check. Padres no TikTok, check. Freiras influencers, também já temos. E eu tenho de confessar que adoro. Não parem, irmãs. Mas agora, alegadamente, temos festas organizadas no Grindr, casas paroquiais transformadas em locais de encontros sexuais e supostos assaltos às molas da Páscoa, combinados entre participantes dessas festas. Desculpem, isto parece um episódio perdido no catálogo da Netflix, escrito por alguém que odeia católicos. Mas o pior é que isto não é só uma fofoca comum, porque quando falamos de padres, estamos a falar de homens que fizeram votos, homens que representam espiritualmente uma instituição com 2000 anos. E quando estas notícias saem cá para fora, não é só a vida privada deles. Isto abala completamente a confiança das pessoas. E hoje vamos fazer uma coisa rara na internet. Vamos falar disto com honestidade. Sem histeria anticristã, mas sem passar pano. Não podemos fingir que não interessa, mas também não podemos cair na narrativa ridícula de que a igreja é isto, porque não é. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo. Porque hoje o tema é... e eu não sei o que dizer desta vez. Vamos aos factos. A notícia diz: padre e participantes em orgias combinam assalto às molas durante festas gay em casas paroquiais. E segundo o relato, um homem afirma que um alegado assalto numa igreja em Vila do Conde, em abril, terá sido combinado entre um padre e outros participantes dessas festas. O objetivo, alegadamente, roubar o dinheiro das molas da Páscoa. Já a segunda notícia fala numa denúncia entregue à Polícia Judiciária do Porto que relata alegados encontros sexuais entre homens, alguns dos quais com participação de sacerdotes em motéis e casas paroquiais. Segundo o mesmo relato, os contactos começavam no Grindr, continuavam por WhatsApp, existiam palavras-passe, grupos temporários apagados depois dos encontros e, alegadamente, há fotografias, vídeos e mensagens. E atenção, até ao momento não há arguidos constituídos nem investigação pública formal anunciada. Os padres, como é óbvio, negam qualquer envolvimento e as dioceses dizem não ter conhecimento oficial desta situação. Ou seja, neste momento estamos no campo da denúncia e investigação. E isto é importante dizer porque a internet moderna perdeu completamente a capacidade de distinguir acusação de condenação. Mas dito isto, meu Deus do céu, né? Só o contexto já é absolutamente surreal. E vamos tirar logo o elefante da sala. O problema aqui não é existirem padres com atração pelo mesmo sexo, porque o catecismo da Igreja Católica é extremamente claro sobre isto. A Igreja distingue atração do comportamento. O catecismo diz literalmente que pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. A Igreja não ensina ódio. Agora, também diz claramente que padres fazem um voto de castidade. Não é castidade exceto no Grindr, é castidade ponto. E isto vale para as relações hetero também, porque às vezes a internet fala como se a Igreja aceitasse padres a viver aventuras sexuais com mulheres desde que sejam heterossexuais. Só que não aceita. Mas vocês querem que eu aprofunde esta questão do posicionamento da Igreja face à homossexualidade? Se quiserem, avisem-me aí nos comentários, porque é muito menos liberal que a esquerda acha e muito mais simpática do que a direita acha. O problema aqui é alegado comportamento sexual ativo com o uso de espaços ligados à Igreja e possível envolvimento criminal, porque eles iam roubar as molas. Misturar isto com a Igreja odeia gays seria intelectualmente preguiçoso. Existe depois uma dimensão quase absurda nesta história, porque imaginem isto a acontecer na vida real. Palavras-passe, grupos que se iluminam sozinhos, as casas paroquiais e alegadamente encontros organizados em cadeia. Eu não sei bem o que dizer aqui. Isto parece literalmente um plot twist de uma série da Netflix que só serve para quebrar a confiança na Igreja. As pessoas não olham para um padre como olham para um contabilista ou um DJ. Existe uma responsabilidade moral associada ao sacerdócio. E é precisamente por isso que estes casos têm um impacto gigantesco. Agora vamos à parte importante que muita gente online não conhece. O Vaticano já falou várias vezes sobre o problema das
da sexualidade dentro do clero. Aliás, Bento XVI chegou a falar da existência de lobbies gays dentro da Igreja. O Papa Francisco também abordou várias vezes problemas de comportamentos impróprios dentro do sacerdócio. A Igreja Católica acredita que padres representam Cristo espiritualmente. Por isso, o comportamento pessoal deles importa e muito. Um padre não é só um homem religioso, é uma figura sacramental. E isto é algo que o mundo secular muitas vezes já não entende. Agora, posso ser mesmo bruta? Existe um problema gigantesco dentro da Igreja moderna. Muita gente entrou no sacerdócio sem vocação real. E isto já foi dito por padres, bispos, teólogos e até exorcistas famosos. Antigamente, o sacerdócio implicava um sacrifício brutal. Só que hoje, em alguns contextos, há padres completamente secularizados, sem vida espiritual séria, mas acima de tudo, sem noção do peso simbólico que carregam com eles. E depois, claro, o resultado é a destruição da confiança dos fiéis. Porque uma coisa é um homem pecar, outra é viver permanentemente numa contradição completa com aquilo que ele representa. Os padres fazem voto de castidade. É uma escolha espiritual radical. E a questão é, ninguém obrigou estas pessoas a serem padres. É precisamente por isso que o escândalo existe. Há dois extremos aqui. Temos os anticatólicos, que usam qualquer caso para atacar milhões de crentes normais, e depois temos os católicos, que fingem que nada aconteceu. Mas os dois estão errados, porque escândalos destes afastam pessoas da fé e fazem muita gente olhar para a Igreja como uma piada. E isto é gravíssimo, principalmente porque a esmagadora maioria dos padres vive vidas normais, discretas e honestas, como deviam ser, mas basta um escândalo destes para destruir a percepção pública toda. E há aqui uma coisa importante que muita gente fora da Igreja não entende. O cristianismo nunca prometeu que os homens da Igreja seriam perfeitos. Aliás, basta abrir a Bíblia. Pedro negou Cristo 3 vezes, Judas traiu, David caiu em pecado, Salomão perdeu-se e até muitos santos tiveram passados profundamente desordenados. A Igreja nunca existiu porque os homens são perfeitos. Ela existe precisamente porque os homens falham. O problema não é existir pecado dentro da Igreja. Uma instituição religiosa não sobrevive por parecer perfeita. Ela sobrevive por conseguir olhar para o pecado de frente e combatê-lo. E sinceramente, às vezes parece que tanto progressistas como anticatólicos olham para um padre como se ele deixasse de ser humano. Os padres continuam a ser homens. Agora, é precisamente por serem homens consagrados que o padrão moral exigido é mais alto. Então, resumindo o que aconteceu, há denúncias graves, há alegações muito sérias e há uma investigação em curso, mas ainda não há condenação nem prova absoluta de nada. Agora, se isto se confirmar, estamos perante uma situação absolutamente escandalosa. E desculpem, mas isto parece literalmente o argumento de um filme que nem a TVI aceitava porque era demasiado exagerado. Comenta aí, ainda tens confiança na Santa Igreja ou a falha do homem ainda te impede de ver a verdade? E já sabes, subscreve, deixa aquele like maroto e partilha este vídeo. E segue-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.